Lucas capítulo 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus da glória, Deus maravilhoso e santo, Senhor, nesse momento, ó Pai, Senhor, eu irei ministrar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Venha alimentar a nossa vida, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, mano. Que o Teu nome venha ser, ó Pai, glorificado através da vida desta igreja aqui nesta cidade de Major Simplício. Contempla esta cidade de norte a sul, de leste a oeste. Pai, vai repreendendo todo o Espírito, contar a Tua palavra no nome de Jesus. Vai abençoando esta cidade para a honra e glória de Seu santo nome. Ah, meu Pai, que a Tua igreja venha crescer, venha brilhar com a luz da Tua palavra aqui neste local, ó Pai, nesta cidade, no nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito, porque assim oramos, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus que nós lemos neste instante, nós acabamos de ler, né? A palavra do Senhor fala acerca de um homem chamado Zaqueu, né? A palavra do Senhor fala acerca de um homem chamado Zaqueu. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entrou na cidade de Jericó, né? Jesus entrou na cidade de Jericó e o Senhor Jesus ali ele ia passando. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus entrou naquela cidade chamada Jericó, o Senhor Jesus ia passando e saiu ali um homem, né, chamado Zaqueu. Quando o Senhor Jesus entrou ali, passou, ele ia passando, foi ao encontro dele um homem chamado Zaqueu. E este homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, era um homem rico, mas ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era um homem de pequena estatura. A palavra de Deus, amados, nos diz que quando Jesus passava por ali, este homem chamado Zaqueu, ele tentou, ele queria, ele propôs no seu coração conhecer quem era Jesus. Como é maravilhoso quando o ser humano ele decide no seu coração conhecer quem é verdadeiramente o Senhor Jesus. Uma certa feita Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para os discípulos, quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: mestre, um diz que tu é Elias, que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas que reviveu, dizem que tu és João Batista. Aí Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas estavam dizendo acerca dele, se verdadeiramente as pessoas conheciam quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E as pessoas ali responderam aquela pergunta de maneira errada. Os discípulos falaram que as pessoas estavam dizendo que Jesus era Jeremias, que Jesus era um dos profetas, que Jesus era João Batista, que Jesus era o Elias. As pessoas não conheciam quem era Jesus verdadeiramente. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vós dizeis que eu sou? Glória a Deus. Jesus ele viu a importância de se conhecer quem é Jesus Cristo na vida do ser humano. Como é importante nós sabermos quem é Jesus na nossa vida, quem verdadeiramente Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos. E aí a palavra de Deus nos diz que Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus se agradou das palavras de Pedro. Jesus se agradou porque Pedro disse verdadeiramente quem é
louvado seja o nome do Senhor. Jesus se agradou de que Pedro soubesse verdadeiramente quem era Jesus. Verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é aquele que veio, morreu, mas não permaneceu morto, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando Ele ressuscitou, Ele disse: é-me dado todo o poder, nos céus e também na terra, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus se agradou das palavras do apóstolo Pedro, porque ele falou quem era Jesus, ele conhecia quem era Jesus. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Bar-Jonas significa filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que é fundada em Cristo Jesus, a igreja que é fundamentada na afirmação de Pedro. O que foi que Pedro afirmou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja que é alicerçada em Cristo Jesus, a rocha eterna. Pode passar os vendavais, pode passar as tribulações, os intempéries da vida, mas ela permanece, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Xarabassuide cantarebiandaraia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Então é importante, meus amados irmãos, nós sabermos quem é Jesus na nossa vida. É importante nós conhecermos quem Ele é na nossa vida. Eu quero dizer para você que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único que pode salvar. Ele é o único Salvador, porque a Bíblia diz lá em João 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, o Senhor fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é importante nós sabermos quem é Jesus. A palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 19, ela nos fala acerca de Zaqueu. Quando Jesus entrou na cidade de Jericó, e quando Jesus ia passando, a palavra de Deus nos diz que veio ali um homem chamado Zaqueu. Este era o chefe dos publicanos, era um homem rico. E apesar de ser chefe dos publicanos e ser um homem rico, sabe qual era a atitude dele? Sabe qual era o desejo dele? Era conhecer quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele procurava ver quem era Jesus. Só que todas as vezes que nós procuramos conhecer Jesus, todas as vezes que alguém procura conhecer Jesus, muitas vezes aparece impedimento. Muitas das vezes o reino das trevas tenta ofuscar a nossa busca de conhecer Jesus. Às vezes as tribulações, as perseguições querem nos impedir de conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, nós somos libertos. Quando o ser humano procura conhecer Jesus, ele recebe libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante, meus irmãos, nós conhecermos Jesus. Zaqueu colocou no coração, quando Jesus ia passando na cidade de Jericó, Jesus entrou na cidade de Jericó, e quando Jesus ia passando, a palavra do Senhor nos diz que Zaqueu, que era chefe dos publicanos, era um homem rico, mas ainda assim ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por quê? Qual era o impedimento de Zaqueu? Qual era a dificuldade de Zaqueu?
era a sua pequena estatura. Ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem baixinho, né? E aonde Jesus andava, meus amados, as multidões acompanhavam. Aonde Jesus estava, havia muitas pessoas. Sabe por quê? Para ouvir a palavra de Deus. Como é gostoso, como era gostoso aquelas pessoas ouvirem a palavra diretamente de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então as multidões se aglomeravam, se ajuntavam para ouvir a palavra de Deus. As pessoas ficavam ali para ver as outras pessoas sendo curadas. Muitos iam até Jesus para ser curado. Outros iam para ver o que ia acontecer. Enfim, se ajuntava tamanha multidão aonde Jesus estava. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Zaqueu, sendo um homem de pequena estatura, encontrava ali uma dificuldade para se aproximar de Jesus. Ele encontrava uma dificuldade para conhecer Jesus mais de perto. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é maravilhoso nós procurarmos conhecer Jesus, nós se aproximarmos dele, buscar conhecer ele mais de perto. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar, pastor Alex, como é que eu conheço Jesus mais de perto? De que maneira eu posso me aproximar de Jesus? Como é que eu faço para eu me aproximar do Senhor Jesus? Eu quero dizer para você que Jesus não está aqui mais fisicamente como ele esteve em Israel naquele tempo. Ele não está mais fisicamente como ele estava no tempo de Zaqueu. Mas existe uma maneira do povo se aproximar de Jesus. Como é, pastor? Eu vou dizer para você. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela nos ensina: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E Jesus falou, e são elas que testificam de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais vida. Isso foi Jesus que falou. Então como é que nós conhecemos Jesus nos nossos dias de hoje? Como é que nós nos aproximamos de Jesus? Como é que nós conhecemos Jesus verdadeiramente de perto? Quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós nos aproximamos das Escrituras Sagradas, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós estamos indo ao próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus falou, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para que tenhais vida. Então quando nós vamos à palavra de Deus, com o objetivo de entender, com o objetivo de buscar, com o objetivo de se aproximar de Deus, nós estamos indo ao próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele teve essa dificuldade porque era um homem de pequena estatura. Eu quero dizer para você que Zaqueu, ele deu um jeito de se aproximar de Jesus. Aquela dificuldade que estava na vida de Zaqueu, ser um homem baixinho, um homem de pequena estatura, não serviu de impedimento e nem de desculpa para que ele desistisse de se aproximar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, sabe o que foi que Zaqueu fez? Diz aqui a palavra de Deus, versículo 3 do capítulo 19. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, ele deu um jeito. Tem um adágio, um ditado popular que diz que quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa, né? Quando nós queremos se aproximar de Deus, é certo que encontraremos obstáculos, é certo que encontraremos muitas das vezes uma resistência, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós venhamos a nos aproximar de Deus, então ele tenta impedir essa aproximação. Mas eu quero dizer para você que o inimigo é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, ele deu um jeito, louvado seja o nome do Senhor. Ele subiu numa figueira brava.
E o que é uma figueira brava? É uma árvore cheia de espinho. Ele subiu num sicômoro, louvado seja o nome do Senhor. Foi difícil? Foi, mas ele subiu, ele se esforçou, ele perseverou na presença de Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos, quando nós nos esforçamos na presença de Deus. Como é maravilhoso quando nós perseveramos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, louvado seja o nome do Senhor. Na presença de Deus é preciso perseverança. Na presença de Deus é preciso nós nos esforçarmos. Glória a Deus. Zaqueu, ele se esforçou, subiu numa figueira, subiu no sicômoro. E quando Jesus ia passando por ali, veja o que aconteceu. Versículo 5, capítulo 19 de Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu Jesus com júbilo, ou seja, recebeu Jesus com alegria. Eu quero dizer para você, meu amado, que Zaqueu, ele se esforçou, ele não olhou para a dificuldade, mas ele olhou para Deus, e ele conseguiu conhecer Jesus, ele conseguiu se aproximar de Jesus. E sabe o que aconteceu? Quando Zaqueu subiu na árvore, quando Jesus passou, Jesus já estava contemplando a Zaqueu. O Senhor já estava querendo se aproximar de Zaqueu também. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus é que nós venhamos nos aproximar dele. Deus tem mais objetivo e desejo de nós se aproximarmos dele. Ele quer se aproximar de nós mais ainda do que nós queremos nos aproximar dele. Deus, ele quer se aproximar de mim e de você, mas é preciso nós também fazermos a nossa parte. Quando Zaqueu subiu na árvore, Jesus viu ele lá em cima e Jesus disse: olha, desce daí, meu amigo, desce daí, meu amado, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra de Deus diz que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. Sabe por que Zaqueu se aproximou de Jesus e conheceu Jesus? Porque o Pai permitiu. Deus quer que nós venhamos a nos aproximar de Jesus. O desejo de Deus é maior do que o nosso, que haja essa aproximação entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Zaqueu desceu daquela árvore e recebeu Jesus com alegria. Só que sempre, meu irmão, vai haver quem reclame. Sempre vai haver uma interferência. Sempre vai haver um impedimento. Só que as provas, os impedimentos, é para nós lutar e vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu venceu o primeiro impedimento, que era a sua pequena estatura, era transpassar a multidão. Ele conseguiu porque ele perseverou. O segundo impedimento qual foi? A murmuração do povo. O povo murmurava. Diz aqui no versículo 7 do capítulo 19 de Lucas: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas murmuravam, Quando a gente tenta se aproximar de Deus, tem sempre alguém para criticar. Mas eu aprendi que nós não devemos olhar para os que as pessoas dizem. Nós devemos olhar para Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe por quê? As pessoas sempre irão criticar. As pessoas sempre irão murmurar. Se você vai bem na presença de Deus, as pessoas criticarão por maldade. Se alguém vai mal, as pessoas criticarão por maldade. Então o que eu entendo? De uma forma ou de outra, sempre as pessoas falarão. Mas isso não é importante. Sabe o que é importante? Não é o que as pessoas dizem. O importante é o nosso compromisso e a nossa consciência pura diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mantendo a nossa fé firme no Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado, restituo quadruplicado. O
que eu vejo na vida de Zaqueu? Zaqueu recebeu Jesus com alegria, levou Jesus para casa, porque Jesus já queria entrar na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus viu Zaqueu na árvore se esforçando, viu Zaqueu se esforçando, Jesus disse: olha, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu pegou e levou Jesus, recebeu com alegria e levou Jesus para casa. Como é maravilhoso quando nós levamos Jesus para a nossa casa. E eu creio que ali Jesus conversou com Zaqueu. Eu creio que ali Jesus pregou para Zaqueu. Por que eu creio nisso? Porque houve uma mudança na vida de Zaqueu. Os cobradores de impostos naquela época, eles tinham a fama de serem injustos, né? De não praticarem a justiça, de cobrarem além do que lhe era devido. Por isso o povo murmurou: como é que Jesus vai entrar na casa de um homem pecador? Mas Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Zaqueu se converteu, meu amado, porque todo aquele que conhece Jesus verdadeiramente, ele abandona o pecado. Aquele que conhece Jesus de verdade, ele abandona o erro, abandona o pecado, porque Jesus é o único que transforma o ser humano em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu na vida de Zaqueu. Quando Jesus foi na casa dele, eu creio que Jesus pregou para ele. E Zaqueu sentiu o desejo de mudança. Zaqueu sentiu o desejo de mudar e se converteu. Se você ler aqui, fala sobre a conversão de Zaqueu, a mudança. Versículo 8, olha o que foi que ele disse. Levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu vou dar metade de meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho roubado alguém, defraudado significa roubado. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Por que ele disse isso? Que ele ia dar metade dos bens dele aos pobres. Porque ele sabia que metade daquilo que ele tinha adquirido foi de maneira ilegal, de maneira injusta. A consciência dele pesou e ele viu a necessidade de se arrepender. Por que ele disse que se alguma coisa tinham roubado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais? Porque ele bem sabia que ele tinha feito exatamente isso. E ele viu a necessidade de mudança. A palavra do Senhor diz: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu confessou. Zaqueu deixou o pecado, confessou o pecado, mudou. Sabe por quê? Tudo isso porque ele resolveu, ele propôs no coração conhecer Jesus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus viu as atitudes de Zaqueu, as palavras e as atitudes de Zaqueu, Jesus declarou algo maravilhoso. Amados, Deus, Ele ouve o que nós dizemos, mas muito mais do que ouvir as nossas palavras, Deus está olhando as nossas atitudes, viu? As nossas atitudes contam mais do que as nossas palavras na presença de Deus. A Bíblia diz: assim falai, assim procedei, né? Nossas atitudes contam mais do que as nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Zaqueu declarou que ia se converter. Zaqueu mudou de vida, se converteu, mudou de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus viu as atitudes e as palavras de Zaqueu, de conversão, de mudança, Jesus disse algo maravilhoso, que está no versículo 9 do capítulo 19 de Lucas. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação
a esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o ser humano conhece Jesus, ele tem a vida transformada, ele abandona o pecado, ele muda de vida, ele sai das trevas e vai para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida dele é transformada e acontece o que Deus falou, o que Jesus falou de Zaqueu. Hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus buscou Zaqueu, Jesus salvou Zaqueu, mas porque Zaqueu quis conhecer Jesus, porque Zaqueu se esforçou para conhecer Jesus. A Bíblia diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, eu creio nesse Evangelho que muda vidas, que transforma corações. Um Evangelho que tira o homem do monturo e transforma ele em uma nova criatura. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz quer dizer que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele que está em Deus, ele também tem que se tornar luz. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a luz que nós recebemos é a palavra de Deus. Zaqueu recebeu Jesus, que é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu recebeu também a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É luz para os meus caminhos. Eu creio nesse Evangelho verdadeiro, que transforma o mais vil pecador em um homem, em uma mulher de Deus, para andar em obediência na presença de Deus. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 8, versículo 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Zaqueu conheceu Jesus, ele abandonou as trevas, ele abandonou o que era ilícito e começou a andar na luz. Treva fala de desobediência, treva fala de pecado. Ele abandonou a desobediência e o pecado e começou a andar na luz, que fala de obediência, que fala de santidade, que fala de seguir a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o que Deus fez na vida de Zaqueu foi o que Ele fez na minha vida, foi o que Ele fez na vida do diácono Anderson Moura, foi o que Ele fez na vida de cada irmão aqui nesta noite, e Ele ainda tem muito para fazer nesta cidade de Major Simplício, porque a obra de Deus nesse local é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Deus que venha colocar em nosso caminho pessoas e nos dar palavra para nós ganharmos para o Senhor almas para Ele, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Amém? Esta é a palavra de Deus nessa noite. Louve ao Senhor com as palmas bem forte para Jesus. Amém?